Olá, pessoal, estamos ao vivo, 18 horas e 34 minutos. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Rosângela e Fernanda, tudo bem? Oi, Só dá gente, um tudo oizinho. bem? Perfeito, tudo bem. Sejam bem-vindos. Pessoal, então, pode preparar o café, o chazinho, não é isso? A gente tem um conteúdo muito interessante aqui com vocês. Primeiro, me apresentando, eu sou o Sérgio Amadi, fundador da Fitter. A Fitter é uma tecnologia de neurociência que mede felicidade das pessoas. É isso mesmo. Então, a gente está falando do Fórum de Felicidade. Eu sou o Sérgio. Sejam bem-vindos. E hoje, né, eu tenho o prazer e a felicidade de ter duas pessoas muito interessantes aqui no painel, porque imagina uma situação. Eu tenho uma diretora de cultura e pessoas, especialista em pessoas, e eu tenho uma diretora da área de educação. Então, eu consigo falar tanto no ambiente profissional e no ambiente acadêmico. E o que a gente vai falar aqui de um recorte muito importante, falando de burnout. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo normal. Uma pergunta, é um novo normal, efetivamente? E nesse bate-papo descontraído e leve, e eu espero que vocês se divirtam, eu quero apresentar primeiro as minhas convidadas, né? Aqui, esse luxo que eu tenho aqui. Primeiro a Fernanda. Fernanda, tudo bem? Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Oi, Sérgio, tudo bem? Oi, Rô, tudo bem? Que delícia estar aqui falando com vocês nesse fórum sobre um tema que eu amo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fê Garcia, eu sou uma profissional da área de pessoas, eu cuido de pessoas há 32, 33 anos. E Só hoje isso. estou no grupo, só isso, coisa pouca assim, né? A gente entrega a idade já de cara. Exato. E hoje eu estou no grupo ABC de comunicação, que é uma holding que cuida de diversas agências de publicidade, né? Então, estou no ramo de comunicação cuidando de pessoas. Belíssimo desafio, muito interessante. Eu estou curioso para ver algumas coisas. E agora eu quero apresentar a Rosângela. Rosângela, tudo bem? Seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Oi, Sérgio, tudo bem? Oi, Fê, tudo bem? É muito bom estar com vocês também. E a Fê dizendo que faz 33 anos que cuida de pessoas. Eu, como diretora da Escola Técnica do Einstein, há 33 anos formando pessoas, né? Então, eu indiretamente cuido das pessoas, cuido do time que está comigo, mais dos alunos que fazem parte para serem os futuros profissionais da área de saúde. Então, é muito bom compartilhar deste momento com vocês. Não, imagina para a gente, né, ter duas profissionais e falar da área de saúde e educação, que com a pandemia teve tanta coisa, mas a gente tem muita coisa a falar. Vamos lá, então, a gente vai começar agora. Obrigado, Rô, seja bem-vinda também. Vocês me permitem a intimidade, eu vou chamar de Fê e Rô, tudo bem, gente? Para a gente ficar mais feliz. Senão a gente nem vai se conhecer aqui também. Verdade. Bom, pessoal, eu quero primeiro... Como vai funcionar o painel, tá bom? Eu vou fazer um contexto rápido com vocês, contando um pouco da parte pedagógica de burnout, e depois eu vou fazer uma pergunta desafiadora para a Fê, tá bom? A Fê vai contar um pouquinho da história dessa resposta, e depois a gente vai ter a Rosângela, e no final a gente faz o encerramento. Vamos lá, então? Então vamos apertar o play. Bom, quando a gente fala de burnout, a gente tem que entender o que significa essa palavra, né? O nome do inglês, que significa esgotamento. E se a gente falar da questão de burnout, é uma tensão emocional diante de um estresse. Então a gente está falando de três pilares. A gente tem uma parte fisiológica, a gente tem uma parte psicológica, e a gente tem, além de tudo isso, uma questão do cérebro efetiva, de como que você aprende com estresse, como que você reage diante disso. Eu imagino que a Fê nunca passou por uma situação de estresse, né, Fê? Eu acho que não, né? Quase nada, né, Sérgio? Acho que não. E você nunca se emocionou, aliás, ninguém, né? A Rosângela... né? Também não. E a Rô também, né, Rô? Acho que você nunca se emocionou também, né? Acho que não. Não. Então a gente está falando de três pilares, né? Então a gente está falando físico, como que você cuida da sua parte fisiológica, do seu corpo de alimentação, da sua parte emocional, como você reage em relação à parte do estresse, e a questão psicológica. A gente está falando de três pilares. E tudo começou na Revolução Industrial, quando começou uma urbanização acelerada, se criou empresa, produtividade, sabe essa palavra produtividade? Metas, objetivos, ambição, começou a gerar um estresse urbano. E aí, com essa revolução industrial, as pessoas tinham burnout, mas não sabiam o que chamava burnout. E quem tinha burnout ia no médico, o médico nem ele sabia. Imagina essa situação. Isso só se resolveu, sabe quando? Em 1974, lá nos Estados Unidos, quando catalogaram a doença como uma doença psíquica. E a partir dali começou a ter toda a parte de análise e diagnóstico.
E aí teve a revolução tecnológica. Quem aqui já não teve Orkut? Não é verdade? Aqui a gente teve, eu sou caçulinha, mas teve Orkut, a gente tem Instagram, uma série de coisas, mas principalmente socialização dentro das empresas. As empresas saíram de um cenário de um RH controlador para um RH desenvolvedor. Escolas que controlavam os alunos a desenvolver os alunos. Bom, vamos lá nesse recorte. O que aconteceu? A pandemia, e com a pandemia todo mundo já sabe, tem a teoria de necessidade de Maslow, que fala de necessidade fisiológica, segurança, aí a gente está pegando a parte sociais, estima e autorrealização. O que aconteceu com a parte social, Rô? Das pessoas, dos alunos? Afastamento. Fê, o que aconteceu dentro da empresa, quando a gente fala da parte social, o que aconteceu? O mesmo, acabou, né? Afastamento total, desconexão. Desconexão, né? E nesse cenário de disrupção, o que é disrupção? Uma quebra de um padrão e começa a ter um outro padrão. Aí começam a falar do novo normal. Aquele padrão de trabalho e de gestão emocional, a gente começa a ter um outro desafio. Bom, chega em janeiro de 2022, agora a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cataloga a doença como uma doença profissional. O que muda? Passa de ser somente uma doença catalogada desde 1974 e começa a partir desse instante a ser uma doença profissional entrando no fator previdenciário. Traduzindo para vocês, quando você paga a previdência, todos os afastamentos e acidentes de trabalho eles aumentam a alíquota do imposto que a empresa paga, ou seja, gerando essa incidência. Foi isso que aconteceu. E aí, quando você tem a tratativa, você tem duas formas de tratar, com viés negativo e viés positivo. E quando você fala de viés negativo e viés positivo, quando você fala de felicidade, Fê, tá dentro da família das palavras de viés positivo ou viés negativo? Positivo total, né? Eu acho que assim, desde que tenha respeito ao viés negativo e aos momentos negativos, né? Eu acho que assim, o viés é sempre positivo com respeito àquilo que a gente está vivendo de verdade, né? Com as nossas emoções, com o nosso caminho. Ou seja, com as autenticidades, assim, exatamente como você é, do jeito que você é, e entendendo os cenários, se apropriando a realidade das verdades, exatamente como as coisas são, né? E aí, trazendo esse cenário, a gente começou a falar, tem uma explosão, falando sobre felicidade e várias temáticas. Mas o RH sozinho e a diretora de uma área de ensino não faz nada sozinho, né? Não é isso? Você tem pessoas, seres humanos, que tem o cérebro, que é um órgão que gera capacidade de soluções, e aí, dentro do cenário, você tem as lideranças e você tem os gestores e professores. Bom, com esse recorte, fica a pergunta. Quais são as estratégias para a gente acolher essas pessoas exatamente como elas são, respeitando elas, e, ao mesmo tempo, promover a saúde mental? As duas coisas. A gente está falando de acolher e quais são os caminhos para promover a saúde mental. Então, um dos recortes que a tecnologia vem trazendo para a humanização é usando ciência de dados, como fosse previsão do tempo, para apoiar essas pessoas. Por exemplo, se apropriar, qual é a sua felicidade? Você imagina você poder entender sua felicidade do ponto de vista estatístico, um robozinho te ajudando, ele te fazendo perguntas, e esse é um ponto. Outro ponto, você imagina ter um RH acolhedor e uma escola acolhedora. Então, essa é a temática de burnout. Então, vamos voltar. Burnout é uma doença hoje no Brasil profissional, e só quem pode diagnosticar é um profissional gabaritado para entrar na incidência da Classificação Internacional de Doenças, que é o CID. Então, é um profissional médico que faz diagnóstico. Mas, antes de tudo, tem um mundo real, é disso que a gente vai falar, como que a empresa se organiza, uma escola se organiza e como que a gente faz gestão de burnout. E para começar, então, o recorte, eu quero falar com a Fê. Fê, você é minha convidada aqui, então vamos lá. Oi. Fê, eu queria que você contasse uma experiência real que você viveu, do maior desafio de burnout que você já teve na sua experiência profissional, o que você fez e como foi desde que aconteceu até hoje. E aí a gente quer te ouvir. Bom, acho que falar de burnout, falar de saúde mental, o maior desafio foi conhecer e sentir o burnout, né? Porque eu vivi o burnout na pele. Tive uma experiência em 2012 que eu não sabia descrever o que era, já conhecia muito de comportamento humano, desenvolvimento humano, tal, mas assim, não estava me cuidando, né? Aquela coisa que a gente ensina as pessoas a se cuidarem, não estava me cuidando muito bem. E vivi uma situação real de muito estresse e diversos sintomas que me geraram um diagnóstico realmente de burnout. E quando o médico, primeiro, não sabia dizer qual era a palavra, embora já está aí desde 1974, né, no CID, não era tão conhecido, não era tão falado. Que ano era isso, Fê? Eu estava em 2000, eu estava em 2012, vivendo burnout, né? Muito antes de tudo isso. Muito antes de toda essa pandemia, né?
Então, o que aconteceu? Quando eu descobri que aquilo era uma doença, que aquilo tinha um nome, as causas daquela doença, eu falei, cara, eu quero conhecer ela a fundo, né? E como uma pessoa que adora estudar, né? Eu fui estudar muito sobre burnout, fui me especializar em tudo que eu achava sobre burnout, porque eu tinha um objetivo que era, eu sempre gostei e sempre cuidei de pessoas, né? O que eu podia fazer enquanto pessoa para contribuir para que ninguém sentisse aquilo que eu sentia. Entende? Então foi uma coisa assim, foi realmente uma vivência foi uma experiência real na pele, real, que me fez estudar real, foi na pele, na minha pele, né? E que eu quis realmente desenvolver uma metodologia e ajudar pessoas a não viverem isso. Assim, tive muitas pessoas com burnout que eu acompanhei durante minha carreira, né? E depois de tanto estudo, eu desenvolvi uma metodologia e fui aplicar em empresas, clientes, que eram minhas clientes na época, né? Através de consultoria. Então, eu fui fazer vários projetos ligados à psicologia positiva, ligados a evitar estresse, a bem-estar, treinamentos para liderança, sempre dentro desse viés, né? Então, ajudar as pessoas através das pessoas, respeitando os momentos, respeitando as histórias, né? E fiz isso durante um bom tempo, né? E falei, agora está na hora de viver na pele, porque como consultor, quando a gente está ajudando as empresas, é diferente de você estar dentro de uma empresa. Eu fui estar dentro de uma empresa para aplicar, então, essa ideia, essa metodologia, vivendo a empresa junto, né? Vivendo a empresa de novo na pele. Uma aspas, tem assim, você quer com emoção, é sem emoção. Aí você quis com emoção. Sempre, né? Mas foi uma experiência muito rica, né? Uma experiência que me ajuda a olhar de outras formas, né? E tem sido muito bacana. E veio, de repente, uma pandemia, né? Aumentos de problemas emocionais no mundo, né? Inclusive na empresa que eu estou hoje, né? E a gente falou o que a gente pode fazer pelas pessoas. Então, tiveram várias ideias, vários processos das empresas do grupo, e eu apliquei muito dessa minha metodologia, tá? Para treinar a liderança. Então, eu desenvolvi um projeto para treinar a liderança, para reconhecer os seus próprios sentimentos, né? Reconhecer os sinais de alertas nos seus colaboradores, acolher, né? E também direcionar para um cuidado certo, né? Para as áreas de pessoas, para um acompanhamento médico e tudo mais quando necessário. Então, a gente fez um trabalho muito de conscientização, né? Do que era o burnout, do que era a saúde mental, da importância disso tudo, quanto que é importante a gente cuidar do bem-estar, né? Que isso não faz cair produtividade, muito pelo contrário, né? Faz manter produtividade. E então, através da liderança, a gente fez esse trabalho. E eu, assim, digo que não tivemos tantos casos quanto eu imaginei que teríamos ao longo desses últimos anos de pandemia. A gente teve um índice até muito controlado de problemas de saúde mental durante a pandemia. Então, assim, basicamente o que aconteceu, vou revisitar aqui, em 2012, você passou por uma experiência própria, né, e descobriu que era burnout, e foi estudar. E aí estudou, e aí com base nessas boas práticas, depois de passar por uma pandemia, né, você passou pelo estágio em 2012, veio a pandemia, e aí você aplicou com a liderança o trabalho de educação, desde o primeiro, pelo que eu entendi da jornada, de entender o que é um burnout, como fazer o acolhimento e como fazer a gestão disso de uma forma efetiva, né? O direcionamento. Isso. E aí, eu acho que é muito a gente só consegue ajudar o outro quando a gente se conhece, né? Então, assim, o trabalho com a liderança foi muito também de autoconhecimento, muito de sentir, né? Então, foi uma questão de tentar sensibilizar esse grupo, né, para a saúde mental. Legal. E assim, uma coisa interessante que às vezes, né, as pessoas falam burnout, pode ter um pouco de medo, né? Porque quando você fala de uma coisa nova, né, que acontece e que envolve saúde mental, a gente pode ter o que a gente chama de pré-conceito sobre as coisas, né? Então, das pessoas terem medo de falar que está sentindo alguma coisa. Então, quando você trabalha com liderança, você teve facilidade com essas lideranças, você montou o programa Educação 1, 2 e 3, é uma jornada que você vem crescendo nessa educação. Como que você enxerga esse desafio de quem está ouvindo a gente, de ter na liderança esse trabalho de educação, né? E a gente eliminar o viés subconsciente que tem aquele preconceito, olhando, ou ver a palavra, né? E falar assim, aquela pessoa está com um burnout, né? Então, assim, como trabalhar isso? Eu acho que primeiro sensibilização, né? Eu acho que ninguém faz um trabalho da noite para o dia de sensibilização em saúde mental. Então, acho que são pequenas ações que vão fazendo a diferença no dia a dia, né? Eu
por ter vivido burnout, eu começo sensibilizando que eu tive burnout. Então, eu sempre falo isso, porque eu acho que a hora que eu conto isso para as pessoas, eu conto, e agora eu estou aqui para evitar que você tenha, para te ajudar a não ter, né? Essa é a minha missão com você nesse momento. Então, acho que eu passo por isso, eu já quebro um pouco desse paradigma, dessa situação que saúde mental é ainda um tabu, e é mesmo ainda. Já melhorou muito do que foi no passado, mas ainda é, né? E então, a hora que eu coloco o líder para olhar para ele mesmo, né? Para reconhecer os sintomas de um burnout, a hora que a gente começa a falar, não para um diagnóstico médico, a gente não pode fazer isso, nem nunca vai fazer isso. Quando você começa a falar dos sintomas, apetite, insônia, todas as questões que vêm junto, né? Ele também olha para ele. A hora que ele olha para ele, se sensibiliza, fica mais fácil para ele sensibilizar com o outro. Perfeito. Então, assim, a palavra-chave de tudo que eu vi você falando, respeito, que eu vi bastante, acolhimento. Então, assim, é respeitar as pessoas e acolher elas. E, assim, isso que eu entendi, um dos grandes pontos de estratégia que você conseguiu vencer é a sensibilização das pessoas. Sim. E partindo de você, né? Você como uma experiência Sim. viva. Inclusive me respeitando, né? Inclusive me respeitando minha história, né? Perfeito. Fê, sensacional. Gostei muito. Daqui a pouquinho eu volto com você, Fê. Então, muito legal. Vamos guardar esse post-it da Fê aqui, muito bacana. Ó. Palavra-chave: respeito, sensibilização. E assim, a gente apropriar exatamente a realidade ao que é. Acho que esse é um grande ponto do recado da Fê aqui pra gente. Fê, muito legal. E, Rô, eu quero falar com você, porque assim, sempre quando a gente trabalha nas empresas, né, a gente trabalha com uma pessoa que tem um salário, uma remuneração, ela pode ser demitida, ela pode ser promovida. E quando você está na escola, na área de educação, no ensino, e eu como um bom aluno, né, eu espero, né, se meus professores estão me ouvindo, que eu fui um bom aluno. Mas você tem uma questão de ser aprovado com notas, você tem os professores, você tem uma direção, você tem um ecossistema também, que de um lado você tem turnover, né, que às vezes acontece muito absenteísmo, turnover, e também na educação, evasão escolar. E a gente quer ouvir de você, dentro do Einstein, né, que nasceu aqui no Brasil, o Einstein foi que praticamente identificou, quando a gente olha aqui o coronavírus no Brasil, e na educação, na área da saúde, a enfermagem, assim, só para dar um recorte, policiais, professores e área de educação são profissões potencializadoras para doenças psíquicas. E aí a gente está falando, por exemplo, uma área de educação da área da saúde, de enfermeiros, etc. Aí a gente queria ouvir sua experiência. Qual foi, eu não sei se você teve desafio, mas qual foi o maior desafio que você teve quando fala em saúde mental e burnout, que você contasse uma experiência de boas práticas, de acolher essas pessoas, se você pudesse contar essa história para a gente. Rô, seja bem-vinda ao painel de novo. Obrigada, Sérgio. Acho que é o que você disse, né? A gente está dentro de uma instituição onde os profissionais que lá trabalham são os que, quando a gente olha a literatura, que mais tem vamos dizer, né, que estão mais predispostos a síndrome de burnout, e a gente trabalhando com alunos dentro de uma escola onde vão se formar profissionais da área de saúde, né? Então, como que a gente olha a escola e como que a gente trabalha com estes seres humanos que vêm, às vezes, muitas vezes, sem saber por que eles estão ali, né? Então, acho que a gente tem um desafio grande quando o aluno chega para a gente na escola, é de mostrar para ele como ele se transforma de um indivíduo pessoa para o indivíduo aluno e para um indivíduo profissional que vai para este mercado de trabalho numa situação que vai sofrer estresse, que isso eu não estou nem falando de pandemia, né? Eu estou pensando antes da pandemia. Então, quais são as competências necessárias para este profissional enfrentar esse novo mundo que ele tanto almeja? E quando a gente olhou para este aluno, e aí a gente traz uma história de escola técnica aí de 33 anos de existência, de 33 anos formando profissionais da saúde, aqueles que vão atuar diretamente com os pacientes de dentro da nossa própria instituição, ou com os demais pacientes, e são pessoas que vão cuidar de gente. Então, como que eu formo gente para cuidar de gente? Qual é o olhar que a gente tem que ter? Então, quando a gente pensa assim, eu cuido de pessoas, né? Eu cuido de pessoas que vão cuidar de pessoas. E a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com tudo isso. Então, quando foi em 2018, nós entendemos que era preciso mudar o processo seletivo da escola.
A gente entendeu que para a gente formar um profissional que tivessem as competências necessárias para o mercado de trabalho, era necessário a gente começar a olhar a entrada desse aluno na escola. Então, eu precisava de um aluno que soubesse colaborar mais, que tivesse mais flexibilidade, que tivesse um foco em resultados, engajamento, que pudesse realmente ter uma atitude empática, uma vez que dentro da nossa instituição a gente tem um protocolo de atendimento muito bem fundamentado, onde a gente fala em amor ao servir, em atenção aos detalhes. Então, como que eu colocaria um aluno dentro da escola que não tivesse esse perfil para ser trabalhado? A gente não estava falando nem que ele estivesse pronto, mas que tivesse mínimas condições da gente trabalhar isso. E aí, dentro da escola, nós criamos um projeto onde, com a ajuda do corpo docente da escola, que sempre esteve muito envolvido em tudo isso, e começamos a colocar em prática esse olhar para essa formação. A partir deste momento, nós entendemos uma coisa que a Fernanda disse de respeito... Só permite uma coisa, né? Então, você está falando que a escola, além do vestibular, adotou um processo de RH, então começou a fazer um processo seletivo como fosse um... Então, assim, só para uma aspas... Entrevista então, assim, a escola por competências. Fazendo como um RH. Então, pode seguir, Rô. Então, quando a gente começou a olhar isso, né, de ter este olhar deste aluno, a gente entendeu que, além deste aluno vir para a escola e passar por toda essa etapa de processo seletivo, que já gera um estresse grande, porque ele quer estudar na nossa escola, nós entendemos a importância de criação de vínculo. E acho que, quando a gente fala de respeito pelo próximo, de respeito à diversidade, enfim, de engajamento de um time, a gente começou a entender que era necessário o vínculo. E aí, num bate-papo informal, no começo, a gente foi olhando algumas metodologias, a gente esteve junto com um profissional da nossa instituição que trouxe, numa fala, numa reunião, a importância de rodas de conversa, e a gente entendeu que essas rodas de conversas eram importantes para a manutenção do clima dentro da sala de aula. Então, nós não começamos a falar de felicidade, nós começamos a falar de uma criação de vínculo, que as pessoas se conhecendo, elas conseguiriam se respeitar melhor e a gente conseguiria trabalhar melhor a competência de empatia, de atitude empática. Então, esse foi o início do nosso trabalho. E aí chega a pandemia, né? E aí, a hora que chega a pandemia, a gente começou isso em 2018, 2019, 2020 a gente iniciou a pandemia. Nós somos um hospital onde, você mesmo disse, o primeiro caso foi conhecido dentro da nossa instituição, e aí começa um movimento de aluno fora de sala de aula, então somente atrás das telinhas, e atrás das telas, quando a gente fala sem a gente olhar, então eram câmeras, quadradinhos pretos. Cortina fechada. Cortina fechada. E o professor gosta de vínculo pela sua essência, então não tinha esse vínculo com o aluno, porque a gente via nomes nas telas, né? E aí a gente começou a entender como que ia fazer todo esse processo. Então, aquilo que era importante para nós, enquanto socialização, não existia mais. E aí a gente começou a entrar nesse mundo virtual, com todos os medos, com todos os receios, com os questionamentos se a gente estava realmente formando profissionais com qualidade, porque, além de tudo, tinha isso, a gente estava no desafio de realmente formar esse profissional com qualidade. E aí a gente entendeu a importância de continuar as rodas de conversa no virtual. Nós apostamos nisso, os professores se engajaram muito, porque também foi uma necessidade do corpo docente, deles entenderem assim, gente, nós precisamos disso para a gente também, não era mais só para aluno. Então, era um momento onde tinha professores, coordenação, direção e alunos como pessoas. A gente se despiu de cargos e entrou neste momento como pessoas em sala de aula. E aí eu vou usar a palavra de um dos professores aqui, que passado um ano, esse primeiro ano de pandemia, onde a gente teve que reestruturar calendário escolar, planejamento, a gente fez muito retrabalho. Então, se era poucos desafios, a gente arrumou mais, porque a gente tinha uma Secretaria da Educação pedindo para que a gente restabelecesse algumas coisas. Eu vou usar a fala de um professor aqui. Ele dizia assim para a gente, esses alunos vão com a gente para o fundo da caverna,
porque eles entenderam que eles podiam confiar na gente. Então, 2 pontos extremamente importantes: comunicação clara e vínculo. Acho que foi isso que tirou a gente desse desespero inicial, vamos dizer assim, de pandemia, para algo que foi muito gratificante na escola técnica. Foi possível criar vínculos e ter uma comunicação clara com todo mundo. Acho que esse foi o ponto que fez a virada de chave na nossa vida, vamos dizer assim. Eu anotei alguns post-its. Você falou criação de vínculo, falou de confiança, né? E assim, toda a história que você traz. Então, em 2018, já tinha percebido alguns sintomas, né, que já vinham acontecendo dentro do ambiente. Então, além do vestibular, colocou um processo de fit cultural dentro da escola para identificar o fit de características daquele aluno com o curso que ele está estudando, para ele ser mais feliz. E depois desse processo, você percebeu que só fazer isso lá no começo não funcionava e começou a ter roda de conversa. Aí você viu que a roda foi tão boa, fez tanto sucesso que os professores adotaram a roda de conversa. Isso criou um vínculo, trazendo as pessoas ali se unirem, pelo que eu entendi, para passar por tudo isso e ainda ser feliz, é isso? E ainda ser feliz. Isso. Isso eu acho que é assim, né, Sérgio? Quando a gente senta para conversar, e isso foi uma demanda dos professores, assim, vamos fazer roda de conversa, a gente começou a entender como era bom a gente olhar para o outro, né? Às vezes a gente está tão perto das pessoas e a gente não olha para as pessoas. Então, como o cuidado de perceber, e é o cuidado com detalhe, às vezes é uma fala, um olhar distante, como você enxerga este outro, né? Não é na atitude empática, no fato de que a física não consegue explicar a gente estar no lugar do outro, mas a gente enxergar com os olhos do outro, né? Poder olhar diferente faz sentido na vida das pessoas. Eu chamo da lente da empatia, que é a rapport, que é a ciência da psicologia, que cria sintonia e empatia. Quando você coloca a lente da empatia, fica mais fácil, que você vai enxergar com a lente do outro. Então, olha, o recorte seu, então, já está na educação grande case, a Fê com grande case. Então, a gente falou de sensibilização, respeito, acolhimento, roda de comunicação está em tudo que vocês falaram, relação humana, né? Tanto a Fê comentando em você, eu acho que a gente tem esse grande aprendizado. E o burnout, né, só por curiosidade, em 30 segundos, aquelas pessoas começam a ter pessimismo continuado, baixa energia cerebral, começa a ter toda a insônia, né, dormir mal, ela começa a ter essas condições de uma forma repetida, começa a ter muita alteração de humor. Então a Fê, ela viveu isso, gente, né? Ela viveu isso. Então, assim, toda essa questão já começa a dar alguns gatilhos, não que esteja, mas gatilhos de predisposição que possa acontecer. Mas tudo bem, a gente falou dos outros. A gente falou das pessoas. E aí eu quero saber agora, começando com a Fê, que a Fê aconteceu em 2012. Fê, o que você está fazendo, por curiosidade minha aqui, quebrar o protocolo, para ter uma saúde mental lá em cima com rampagem hoje? O que você anda fazendo, assim, conta pra gente aí, o que você está fazendo que a sua saúde mental vem rampando, assim, como um desafio hoje, no mundo de hoje? Eu medito full time, assim, quando eu falo medito, eu sou uma pessoa ligada no 330 e praticar meditação para mim é um presente, né? Só que eu não faço aquela meditação de 1 hora, aquela coisa muito demorada, porque não tenho esse perfil. Mas cada momento do meu dia eu vivo mindfulness. Então, assim, eu pratico mindfulness desde 2012, né? E isso vem me ajudando bastante. E também acho que a gente tem que contar com os nossos relacionamentos de apoio, acima de tudo, né? Então, eu acho que também tem muito com a psicologia positiva, quando a gente pensa em termo e tudo mais, eu acho que eu tenho uma rede de apoio muito legal de pessoas que cuidam de pessoas que, assim, tem um espaço gostoso para a gente conversar e para a gente trocar, e isso ajuda bastante também. Que legal, Fê, depois você precisa me ensinar a meditar, tá? Depois no WhatsApp, vai lá me mandar uma mensagem. Você me ensina, pode deixar. Viu? Eu já sei que você é craque disso também, já estou imaginando isso. Não, você vai me ensinar. E Rô, o que você anda fazendo aí, né? Para ter saúde mental? Igual a Fê tem a meditação, né? Me conta. Eu não aprendi a meditar ainda, não, Sérgio. Eu preciso, acho que, fazer um curso com a Fê.
Mas é interessante a gente pensar, e ela falou que é ligada no 330, a gente falava que a gente era ligada no 220, né? A gente já está trabalhando em alta tensão. E como que a gente desestressa isso, né? Eu tenho um caminho de medicina integrativa, então realmente eu faço acupuntura, eu tomo uns chazinhos, entrei aqui tomando meu chazinho, isso faz parte do meu dia a dia. Eu tenho um grupo que eu vou chamar de grupo ecumênico, enfim, a gente tem um momento de discussão uma vez por semana, é um grupo que tem a mesma sintonia e que a gente fala um pouquinho desse bem-estar, de como a gente lida com as emoções, um pouco dessa ligação religiosa, que pode trazer também um olhar diferente para a gente, né? Assim, daquilo que a gente tem de crença, ecumênico, porque a gente é um grupo de mulheres, na verdade, é um grupo de mulheres que participam, e talvez porque mulheres têm mais burnout que os homens, né? Então, talvez a gente se aproxima disso. E a gente tem olhado muito para dentro, a hora que a gente faz algumas leituras e coloca assim, o que eu estou fazendo comigo, o que eu estou fazendo com a minha saúde, e qual é o meu propósito de vida. Eu acho que a gente tem muito nesse olhar. Eu estou aqui para quê? O que eu vim fazer neste mundo? E aí, para completar minha fala no que eu vim fazer deste mundo, eu sempre parti do princípio que a gente veio para este mundo para ser feliz. E se a gente não está feliz, a gente não está bem nesse mundo. Então, acho que é isso que a gente discute muito, né? A gente está aqui para ser feliz. Acho que é isso que faz diferença na vida da gente. Gostei. Agora, eu não preciso nem responder, né? De vocês duas está suficiente, né? Não, você agora... Não, a gente quer te ouvir agora. Porque eu posso dizer que você quer aprender com ligado você também na tomada. Pessoal, eu sou ligado no 220, 330, né? Agora, né, Fê? Eu estou no 330. Você já está no 330? Você já virou 330. Ó, tô no 330, ó, eu acho que um dos meus segredos, que não vai ser mais segredo agora, né, é a parte de atividade física, de esportes, né, então eu sou apaixonado por corrida, atletismo e bicicleta, eu amo bicicleta, então, e eu faço exercício todos os dias. Eu fiz um negócio meio estranho, eu peguei meu celular e eu coloquei um invite para mim mesmo, um convite que ele dá, todo dia de manhãzinha, uma mensagem: Sérgio, vai correr. Ele faz isso, ele manda em mim, né, meu celular, mas eu gosto tanto que eu obedeço ele. E aí eu faço atividade física em alta intensidade, no meu caso, acho que já deu um treino em alta intensidade, e eu me sinto meio turbinado, assim, para falar a palavra certa, e aí eu trabalho com um gás total, né, e mesmo quando acontecem problemas na vida, né, Fê, foi o que você falou, o mundo real acontecem os problemas, e eu sinto que esse esporte em alta intensidade, assim, me dá uma força, assim, claro que tem explicação da dopamina e endorfina, né, que é o neurotransmissor que vai ativar centro de aprendizagem, sensação de prazer. A Fê, ela tá aqui? Não, ela sumiu? A Fê caiu. Voltem a Fê, por favor, o mais possível, só porque eu falei de corrida. Fê, volta se estiver ouvindo a gente. Então, Rô, comigo, efetivamente, a parte de esporte, mas uma outra coisa minha, isso é uma modo turbo, né? Mas, assim, o outro é fazer o que você ama, assim. Então, no meu caso, eu tive várias descobertas que eu não sabia de coisas que eu amava da minha própria profissão, né? Então, quando eu era só RH, eu achava que eu não gostava de tecnologia. Na hora que eu fui aprender tecnologia, eu fiquei apaixonado. Aí eu já era apaixonado por pessoas. Aí quando eu fundei startup, eu fui apaixonado por trabalhar startup. Aí quando eu comecei a dar aula em 2011, eu descobri que eu sou apaixonado por dar aula. Eu não sei se eu tenho alguma coisa que eu fico me apaixonando, sabe? Então, eu acho que essa questão de você fazer uma coisa que você gosta e do que você falou de propósito de vida, eu desde criança tinha uma coisa que tinha um propósito, assim, de impactar o máximo de vidas possível, assim, sabe? Com coisas boas, do bem. Então, quando você trabalha, que você fala com muita gente, numa empresa que você atinge muitas pessoas, você se sente muito feliz. Então, acho que esse é um dos pontos, assim, que acontece comigo. E, muito bom, fiz essa pergunta. Bom, a Fê deve estar voltando agora. Fê, você perdeu. Então, você perdeu, você nem sabe o que eu falei aqui. Vai ficar gravado. Tá gravado e sua imagem sumiu. Tá gravado. Não, vou pedir para edição. Não, edição, edita aqui, não deixa a Fê ver, não, porque ela tem que me ensinar a me editar. Pessoal, agora eu queria dar um recorte antes do encerramento, a gente deve ter 5 minutos. O diretor de produção, a gente tem diretor de produção, que ele fica avisando no chat. A gente deve ter mais 5 minutos. Queria dar um número para vocês, para a gente contextualizar. Tá? E a gente fazer um fechamento. Primeiro, agradecer, que eu estou muito feliz de ter a Fê, que eu quero conhecer pessoalmente, a Fê, a Rô, e a Rô já conheço, na verdade, pessoalmente, mas vamos todo mundo, né, marcar uma roda de conversa nossa, esse chazinho aí que a Rô vai preparar para a gente.
E meditar depois no final do chá, né? E depois a gente vai correr 5 quilômetros que eu vou falar para vocês correrem, tá bom? Mas para brincadeira, deixa eu ver, o diretor falou aqui, tem 5 minutos. Obrigado. Diretor, obrigado. Pessoal, é o seguinte, numa pesquisa da Mercer, 81% dos brasileiros, nesse exato momento, sentem que tem alguns gatilhos e riscos de burnout. A gente está falando de cada 10 brasileiros que trabalham, 8 brasileiros têm essa sensação por conta do estresse. Numa média, a gente tem 100 milhões de brasileiros ativos nos trabalhos, então a gente está falando 80 milhões. De forma efetiva, que passa por situações de ansiedade, a gente está falando de 30 milhões de brasileiros, 30 milhões que eu estou contando para vocês. Olha a importância da gente trabalhar antes de acontecer o esgotamento. Olha só que interessante, nosso cérebro ele vai tendo comportas, a gente vai tendo como fosse tetos, como fosse, pensa uma tampa. Você tem a primeira tampa, você tem 6 tampas no cérebro que aguentam o estresse. Algumas pessoas têm cérebros que aguentam por muito tempo, outras pessoas não aguentam muito tempo. A Fê falou que cada um tem um jeitinho de ser. A gente vai ter esse jeito. Essa pessoa não aguenta a pressão? Não aguenta a pressão. Aí por que aquele... A genética explica, a situação da vida dela explica, e você entender e acolher essa pessoa. Se eu gosto de esporte, não significa que a Fê precisa fazer esporte. Ela vai meditar e funciona bem. Você pode ser uma roda de... Você tem uma série de coisas. Olha como é importante respeitar as pessoas e quebrar esses padrões que nós temos. Então, quando você... vou dar um segredinho aqui rapidinho. Quando alguém começa a falar uma palavra muito negativa para você, coloca para ela na conversa com empatia 3 positivas. Então, olha só o que eu estou falando para vocês. Uma palavra negativa que chega para você, por exemplo, estou com muito problema, a minha vida. Essa aqui, você usar 3 positivas, que você vai liberar muita dopamina e vai neutralizar a conversa, acolhendo a pessoa. Não falando, eu já passei por isso, eu sei como resolve. Não, eu me coloco no seu lugar, eu entendo o que você está sentindo, mas já parou para pensar, Rô, que esse problema pode ser um desafio bem legal para sua vida? Muda tudo. Então, resumindo o que eu queria, a minha parte aqui para fechar, de uma forma simples a gente transforma a sociedade. É isso. E eu quero agradecer essa super especialista aqui, a Fê pela história. Fê, depois tem que contar mais aí do programa para mim, que eu quero saber, porque sensibilização dos pontos críticos de todo RH, sensibilizar a liderança, é muito delicado ter o líder do lado o tempo todo, como você sabe disso, né? Então depois você me conta, e depois você me conta de tudo isso também. Eu travei agora? Eu voltei? Não, Sérgio, não. Eu voltei? A Fê tá muda. Eu tô aqui? Eu tô, né? Você tá. Só a Fê tá sem som. Fê, você tá, a gente Fê, não tá te sem escuta, som? Fê. A gente não te escuta, é a coisa você dá um F5. Mas, pessoal, para encerrar, então, eu quero agradecer, então, Rosângela, pela incrível história, né? Tá assim, 3 décadas, você que falou, vou ter que falar, há 3 décadas na frente, né? Na área de educação, e por esse trabalho magnífico com alunos que vão lá no mercado de trabalho e usando de uma forma simples as rodas de conversa que fazem tão bem para a gente. Parabéns por esse trabalho e pelo trabalho também no vestibular adotar ali fit culturais. E Fê, você chegou agora, quero te agradecer pelo trabalho magnífico. E assim, e quando você traz uma energia tão boa em você, Fê, que você fala uma coisa que você viveu, a gente olha você, a gente se inspira muito. Então é para todas as pessoas inspirarem, né, de uma situação que a gente passa e além de resolver a própria situação, ajudar as pessoas a acolher líderes. Então é uma história assim incrível. E eu passo a palavra para vocês para encerrar e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, eu queria muito agradecer vocês, acho que a gente tem... Não vejo a hora dos nossos chás e bate-papos futuros, porque é uma delícia o papo com vocês, e é isso, eu acho que a gente tem que... Vamos cuidar mais de todo mundo, da gente e de todo mundo, né? Então, que a gente possa sensibilizar as pessoas no cuidado com a saúde mental e com o bem-estar de todos, né? Pequenas atitudes fazem uma grande diferença, e aí tá a psicologia positiva em cada conceito e cada situação que a gente vê e consegue enxergar o resultado através de indicadores e tudo mais. Então é isso, queria agradecer realmente vocês, vamos continuar juntos sensibilizando pessoas, né, e cuidando das pessoas que cuidam de pessoas. Né? Muito bom, muito bom. E essas muito coisas obrigada. corriqueiras que trazem felicidade, eu quero mesmo isso. E Rô, e aí você tem a palavra, um minutinho final e a gente encerra. Acho que eu vou no gancho da Fê, e para cuidar de pessoas a gente não precisa de data e horário marcado, né? Basta a gente estar do lado das pessoas. Então, que a gente se fortaleça mesmo nessa roda de conversa ou nesse ciclo que a gente se propõe e que a gente consiga olhar para o outro diferente mesmo. Então,
Deixo aqui meu muito obrigado por vocês, por poder compartilhar desse momento. Eu tenho certeza que tem aí um time todo vendo, assistindo a gente. Eu tenho um professor me mandando no chat, no WhatsApp aqui, foto da gente já. Então, assim, ao time que a gente está tão junto, obrigado por fazerem parte, obrigada, Sérgio, pelo convite, ao Fórum RH, né, que nos proporcionou estar aqui junto de todo mundo que está nos assistindo. Obrigada, gente. E falando em felicidade, gente, o QR Code aqui do lado, a Casa Hope, vamos lá ajudar. Então, só bater aqui no QR Code e contribuir. E um super beijo para vocês. E logo a gente se vê de novo. Fé, beijo. Gente, obrigada para todos. Beijo, obrigada, gente. Beijos, tchau.